Então já passamos pela questão do merecimento, pela viabilidade e agora entramos na parte efetiva do convencimento, né? Como convencer os tomadores de decisão. Um primeiro passo é você, e como a gente falou na questão da preparação, é mapear quais são as partes envolvidas nessa negociação. Tentar entender quem são influenciadores positivos, que podem de alguma forma influenciar positivamente esse aumento, e quem são potenciais bloqueadores. E quando pensar em influenciadores positivos, é pensar que tem influenciadores positivos diretos, são aqueles que têm um voto concreto, então o seu gestor tem um voto concreto, a pessoa do RH, ela pode sim também ter um voto direto, o gestor do seu gestor, né, às vezes um diretor ou o presidente da empresa, ele também pode ter um voto, né, e às vezes não necessariamente ele teria que votar sim, mas se ele votar não, isso realmente inviabilizaria completamente o seu aumento. Então pensar nessas pessoas que têm voto e pensar em outras que não votam necessariamente, mas influenciam a decisão. Então, se tem algum cliente no qual o seu gestor confia muito, se esse cliente faz um elogio para você, diz que você é o melhor funcionário que ele tem, é a pessoa que melhor atende ele, isso com certeza vai influenciar positivamente a decisão do seu gestor, apesar dessa pessoa não ter uma decisão direta. E pensar também nos influenciadores negativos, né, nos potenciais bloqueadores, tentar buscar forma de minimizar essa opinião dele. Então, se tem aquela pessoa que é sempre do contra, que ela diz que ninguém merece aumento, que as pessoas são muito júniores ainda para conseguirem maiores responsabilidades, você tem que tentar se antecipar a isso e quando conversar com o seu gestor, dizer, olha, eu sei que tal pessoa vai dizer que eu ainda não mereço, que eu ainda não estou pronto para assumir essa responsabilidade, mas ela também disse a mesma coisa de um outro lá que assumiu e que está performando bem, e do que aquele outro também que ela dizia antes que não merecia. Então, tentar minimizar esse ceticismo desse influenciador negativo para que ele tenha um peso menor na decisão do seu gestor. Outra questão importante para você apresentar a sua proposta é sempre fazer uma pesquisa prévia. Você precisa avaliar se realmente a sua remuneração está abaixo da média salarial do seu segmento ou para a sua função. Existem diversas pesquisas disponíveis na internet que têm uma boa base de referência em que colocam ali o máximo por empresas de diferentes tamanhos, então às vezes empresa pequena, média ou grande, para a sua função específica, qual é o máximo de remuneração, o mínimo e qual é a média. Isso pode ser isso é uma boa fonte de informação sobre o seu nível salarial para você perceber se está defasado ou se você está dentro dessa faixa. E o que é importante, quando você for discutir essa sua proposta, o seu pedido salarial com o seu gestor, é que você sempre apresente o topo dessa faixa para você colocar como se fosse uma ancoragem. Então a gente falou ali que a primeira referência de valor, ela tem um poder muito forte na discussão. Então se você apresenta, olha, peguei aqui uma pesquisa salarial, vi que os salários para essa minha função chegam a tal valor, isso vai ser uma referência. Mesmo que seu pedido ou seu objetivo seja ficar na média, ou mesmo que seja ficar no patamar mínimo de remuneração, a discussão vai se dar em torno do topo da faixa. Então se você coloca, olha, os salários dessa posição chegam até 10 mil reais, teu gestor vai dizer, não, mas aqui você sabe que a nossa empresa é menor, não dá para ser 10 mil, ou você não é tão experiente quanto a pessoa que ganha 10 mil, mas o 10 mil está ali na mesa. Vocês estão falando sobre isso, mesmo que ele puxe para baixo, então é bom colocar essa primeira referência. E o que é importante também mencionar é que é preciso você agendar formalmente essa conversa com o seu gestor. Muitas pessoas querem pegar o gestor desprevenido, às vezes ele está ali no café, você fala, ei chefe, eu acho que eu mereci um aumento, hein? Estava pensando nisso, a gente podia falar disso. Como ele não estava esperando você falar disso, a primeira reação dele vai ser de defesa. Como ele não teve tempo para pensar de forma estruturada sobre isso,
ele vai dizer, não, acho que não dá, ele vai colocar um argumento ali só para afastar essa questão, porque ele não teve tempo para refletir, do que necessariamente isso quer dizer que você não mereça ou que não seja viável ou que ele não faria. Então, você pode falar para ele, olha, eu gostaria de agendar uma conversa com você, para a gente conversar sobre o meu momento da empresa, você tem 20 minutos essa semana? Então é agendar formalmente para que ele tenha tempo de refletir sobre essa questão. O seu discurso, como eu mostrei lá que a empresa ela sempre avalia a sua capacidade de entrega, seus resultados, seu discurso deve ser sempre voltado para os seus resultados, para a sua capacidade de entrega e não ficar colocando argumentos pessoais porque eu tenho conta para pagar, porque meu aluguel está caro, porque eu tenho que pagar a escola dos filhos. Isso não é um motivador de decisão para a empresa. E sempre enquadrar a sua argumentação na ótica mais positiva, como quando eu coloquei aquele exemplo lá de que a empresa queria decidir o meu aumento por questão de tempo de casa, que eu tinha pouco tempo de casa, e eu coloquei a argumentação de que um critério deveria ser por formação e por falar outros idiomas, e que isso tinha muito mais relação com entregas do que a questão necessariamente de tempo de casa. Então sempre buscar colocar o seu argumento sobre a ótica que seja mais positiva para você. É pensar também que essa discussão ela não é uma disputa você contra o seu gestor, vocês não são adversários, você precisa buscar uma forma colaborativa de encontrar a melhor solução para essa equação e ainda manter um bom relacionamento com o seu gestor, porque você vai continuar trabalhando nessa empresa e tem que ter uma boa relação com ele. Então você precisa, acima de tudo, ter flexibilidade para superar impasses. Então, como eu coloquei lá, quanto mais formas de pagamento você aceitar, mais chances você tem de ser pago. Então, ter flexibilidade, pensar em trocas que possam ter baixo custo para a empresa, mas que teriam muito benefício para você. Então, se é uma pessoa que está no momento de buscar mais flexibilidade, que ela acabou de ter filhos, para ela vale muito mais, às vezes, ter uma flexibilidade de poder entrar um pouquinho mais tarde na empresa e levar seu filho na escola do que ganhar R$300, R$500 a mais por mês. Ou ter um dia de home office em que ela também vai produzir, mas vai poder passar mais tempo com seus filhos ou não ter o tempo de deslocamento até o trabalho se ela mora muito longe. Isso para ela pode valer muito mais do que R$500. Então é sempre pensar nessas trocas que podem funcionar para os dois porque eles têm interesses diferentes. E a postura, após a primeira negativa, né, assumindo que a negociação salarial, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vai ter sucesso no primeiro pedido ou não vai se resolver na primeira reunião, você precisa sair da primeira conversa com o seu gestor com uma visão clara do que você precisa fazer para consegui-lo. Então você tem que sair entendendo claramente onde o gestor enxerga que estão os seus gaps, né? Onde estão as coisas em que você precisa melhorar, mas de forma objetiva, então, e assumir compromissos claros. Então, estou entendendo que você considera que eu me relaciono pouco com o cliente, faço poucas visitas, fico muito no escritório. Então, o que você acha que é uma rotina boa de visitas? É conseguir 10 visitas por semana, 20 visitas por semana e conseguir converter tantas dessas visitas em clientes? Então vamos colocar que daqui a 2 meses, e aí conseguir uma data clara para falar de novo sobre esse assunto, daqui a 2 meses a gente vai avaliar quantas visitas eu fiz, o quanto eu converti, e aí sim a gente vai conversar sobre isso novamente, vamos retomar o assunto. Então você precisa conseguir compromissos claros. E resumindo essa questão do convencimento, né, colocando aqui um passo a passo, né, o que é preciso fazer? Então, primeiro, eu observar o cenário, mapear as partes, ver como está o clima na sua empresa. Depois, iniciar o processo de preparação com as pesquisas prévias do que você precisa buscar essas referências salariais. Montar a sua estratégia, que significa decidir qual parte, qual pessoa eu vou abordar primeiro, quais argumentos eu vou usar, como eu acho que essa conversa vai se conduzir. Depois, agendar efetivamente a conversa, então pedir esses minutos para conversar com o seu gestor. Usar táticas efetivas de persuasão, né? Então colocar sempre os seus argumentos sobre a ótica que seja mais positiva. Ter flexibilidade, não pensar só numa única forma de atender aos seus interesses.
sair da reunião com um feedback claro do que você precisa mudar de postura ou alcançar para conseguir esse aumento. Ter resiliência, esse pedido muitas vezes não vai se resolver na primeira reunião, nem na segunda, nem 3 meses depois, nem 6 meses, então você precisa repetir esse ciclo, fazer uma nova tentativa. E se você tiver tentado algumas vezes e não tiver surtindo efeito nenhum, você fazer uma resolução ali, né? Começar a avaliar se esse é o melhor lugar para você, ou se você deveria mudar completamente de área, ou buscar uma nova área dentro dentro da mesma empresa, mas tentar uma mudança mais transformacional.